Grandes transferências de valores estão relacionadas a pessoas que investem em ativos, títulos e produtos digitais na qual a tecnologia bancária aumenta a cada dia o poder aquisitivo dos brasileiros. Aqui no canal você aprende e fica por dentro de todas as novidades sobre valores milionários nas plataformas de pagamentos com todas as novidades. A diversificação de investimentos é uma estratégia fundamental para qualquer investidor que deseja equilibrar a liquidez, facilidade de conversão em dinheiro e a rentabilidade, potencial de ganho sobre o capital investido. No contexto de grandes patrimônios, manter todo o capital investido em um único ativo ou com o mesmo prazo de resgate pode gerar riscos desnecessários, seja pela volatilidade do mercado, pelas oscilações econômicas ou pela necessidade inesperada de dinheiro disponível. Diversificar significa distribuir o patrimônio entre diferentes tipos de aplicações financeiras, com prazos distintos de resgate, diferentes níveis de risco e rentabilidade variada, permitindo ao investidor obter ganhos consistentes sem comprometer sua capacidade de resposta a oportunidades ou imprevistos. A seguir, detalhamos como funciona a diversificação de investimentos, quais são as melhores práticas e como diferentes prazos ajudam a manter a liquidez sem prejudicar a rentabilidade. 1. A importância da diversificação para liquidez e rentabilidade. A diversificação evita que todo o capital esteja sujeito às mesmas condições do mercado. Se um investidor coloca 100% do patrimônio em ativos de longo prazo, pode obter uma rentabilidade maior, mas terá dificuldades para acessar o dinheiro rapidamente em caso de necessidade. Por outro lado, se mantém 100% do dinheiro em investimentos de curto prazo, terá liquidez imediata, mas poderá perder oportunidades de crescimento e ganhos mais expressivos. Benefícios da diversificação. Redução de riscos. Minimiza perdas ao distribuir o capital em diferentes classes de ativos. Otimização da rentabilidade. Permite aproveitar diferentes oportunidades de ganho. Acesso contínuo a recursos. Mantém parte do dinheiro disponível para necessidades emergenciais. Proteção contra crises. Se um setor sofre perdas, outros investimentos podem compensar. Para alcançar esses benefícios, é fundamental distribuir os investimentos entre 3 horizontes de liquidez: curto, médio e longo prazo. 2. Curto prazo. Alta liquidez e segurança. Os investimentos de curto prazo têm resgate imediato ou em poucos dias, garantindo que o investidor tenha dinheiro disponível sempre que necessário. Esses ativos geralmente possuem baixa volatilidade e menor rentabilidade, mas são essenciais para garantir liquidez e cobrir emergências ou oportunidades de mercado. Principais opções de investimentos com liquidez diária ou rápida. Conta remunerada. Opção de liquidez imediata, comum em bancos digitais. Tesouro Selic. Ativo público de baixo risco, rende conforme a taxa Selic. CDBS com liquidez diária. Certificados de depósito bancário com rentabilidade pós-fixada. Fundos de investimentos em títulos públicos e privados com liquidez rápida. Renda fixa privada. Letras de crédito. LCIs e LCAs. Algumas opções oferecem resgate rápido. Objetivo da categoria: manter de 10% a 30% do patrimônio aplicado nessas opções, garantindo um colchão de liquidez para emergências e oportunidades imediatas sem depender de resgates de longo prazo. 3. Médio prazo. Equilíbrio entre liquidez e rentabilidade. Os investimentos de médio prazo oferecem um nível intermediário de liquidez, com prazos de resgate que variam entre 6 meses e 3 anos. Essa categoria permite um melhor equilíbrio entre segurança e rentabilidade, garantindo uma valorização progressiva do capital sem comprometer totalmente o acesso aos recursos. Principais opções de investimentos de médio prazo. CDBS com vencimentos de 1 a 3 anos, oferecem melhores taxas do que os de liquidez diária. LCIs e LCAs com prazos intermediários, isentas de imposto de renda, rendem mais que CDBS em alguns casos. Fundos multimercado. Investem em renda fixa e variável, com prazos de resgate médios. Debêntures. Títulos de empresas que pagam juros periódicos, com prazos variáveis. Objetivo da categoria: alocar de 30% a 50% do patrimônio para manter uma reserva estratégica de médio prazo, permitindo resgates escalonados sem comprometer a rentabilidade global. 4. Longo prazo. Maior rentabilidade com menos liquidez. Os investimentos de longo prazo são aqueles com prazos acima de 3 anos, destinados a construir patrimônio, gerar valorização significativa e garantir estabilidade financeira para o futuro. Como têm baixa liquidez, devem ser escolhidos com cautela, pois resgates antecipados podem acarretar prejuízos ou perda de rendimentos. Principais opções de investimentos de longo prazo. Tesouro IPCA+, protege contra a inflação e garante crescimento real do dinheiro. CDBS e debêntures de longo prazo, rendimentos maiores para quem pode esperar o vencimento.
Fundos de previdência privada. Boa opção para planejamento tributário e sucessório. Fundos de ações e ETFs. Aportes em empresas sólidas com potencial de crescimento. Imóveis para locação ou valorização. Investimentos que garantem renda passiva. Objetivo da categoria: destinar de 20% a 40% do capital para garantir rentabilidade elevada no longo prazo, sempre respeitando o perfil de risco e a necessidade de liquidez do investidor. 5. Estratégias inteligentes para manter liquidez e rentabilidade. Agora que entendemos os 3 prazos de investimento, é essencial aplicar algumas estratégias para otimizar a gestão do patrimônio. A. Criar uma escada de investimentos, ladering. Dividir os investimentos de longo prazo em diferentes vencimentos, 1, 3, 5 e 10 anos, garantindo que sempre haja um resgate disponível em cada período. B. Aproveitar o ciclo de juros e inflação. Em momentos de alta da Selic, investir mais em renda fixa pós-fixada. Em períodos de inflação elevada, optar por tesouro IPCA+, e fundos de ações. C. Evitar excesso de risco em momentos de necessidade. Não concentrar todo o dinheiro em renda variável se houver chance de precisar de liquidez rapidamente. D. Manter um planejamento de resgates. Planejar vencimentos escalonados para garantir fluxo contínuo de caixa sem perdas. Conclusão: diversificar os investimentos em diferentes prazos é essencial para manter uma boa liquidez sem comprometer a rentabilidade. O ideal é equilibrar aplicações de curto, médio e longo prazo, garantindo segurança financeira, acesso a recursos quando necessário e crescimento sustentável do patrimônio. Cada investidor deve analisar seu perfil e objetivos para construir uma carteira de investimentos eficiente e alinhada às suas necessidades. Seguindo uma estratégia bem planejada, é possível obter rendimentos consistentes sem correr o risco de ficar sem liquidez no momento em que mais precisar. A liquidez de valores milionários no Banco do Brasil envolve um conjunto de procedimentos bancários para a conversão de grandes quantias de dinheiro em ativos líquidos disponíveis para saque, transferência ou investimento. Esse processo deve seguir normas de segurança financeira, regulamentações do Banco Central do Brasil, Bacen, e diretrizes internas da instituição. Abaixo está um passo a passo detalhado sobre como ocorre essa liquidação e quais cuidados são necessários. 1. Compreendendo a liquidez bancária. A liquidez refere-se à facilidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro sem perda significativa de valor. No caso de valores milionários, a liquidez envolve diferentes instrumentos financeiros, como depósitos à vista, aplicações de renda fixa, ações e fundos de investimento. Dependendo da origem e do tipo de investimento, pode haver diferentes prazos para conversão. Tipos de liquidez: imediata, disponível para saque ou transferência sem restrições. D+1, D+2, D+3, resgates que levam 1 ou mais dias úteis para serem efetivados. Baixa liquidez, ativos que exigem um período maior para conversão em dinheiro, como imóveis e investimentos de longo prazo. 2. Identificação do tipo de ativo ou depósito. Antes de iniciar a liquidação dos valores, é essencial identificar a origem e a natureza do montante depositado no Banco do Brasil. Algumas situações comuns incluem: depósitos à vista, saldo disponível na conta corrente ou conta empresarial, CDBS e RDBS, certificados de depósito bancário e recibos de depósito bancário dependem do vencimento e podem ter liquidez diária ou não. Fundos de investimento. Alguns têm resgate imediato, enquanto outros possuem carência de resgate. Ações e renda variável. A liquidez depende do mercado e do tempo necessário para a venda dos ativos. TED e DOC recebidos. Montantes recebidos de terceiros podem precisar de validação para uso imediato. 3. Solicitação de liquidez e procedimentos bancários. Para movimentar valores elevados, o Banco do Brasil pode exigir procedimentos de segurança adicionais, que incluem: a. Autenticação e segurança. O titular da conta deve comparecer à agência ou utilizar canais oficiais, app, internet banking, gerente de conta. É comum haver um limite diário de transação, sendo necessário solicitar aumento de limite para operações milionárias. O banco pode exigir autenticação via token, biometria ou confirmação telefônica. B. Comprovação de origem dos recursos. Para valores elevados, pode ser necessário apresentar documentação fiscal ou contratos que comprovem a origem do dinheiro. Movimentações acima de R$50 mil podem ser notificadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. C. Escolha do tipo de liquidação. Dependendo da necessidade, o cliente pode optar por transferência bancária, TED ou PIX disponível para contas de mesma titularidade ou terceiros. Resgate de aplicações financeiras.
Pode ser imediato ou seguir regras do fundo e investimento. Saque em espécie. Exige agendamento prévio para valores altos. 4. Aspectos regulatórios e tributários. O Banco do Brasil segue normas do Banco Central, Bacen, e precisa cumprir regras de compliance financeiro para evitar fraudes e lavagem de dinheiro. Algumas considerações importantes. Movimentações acima de R$ 10.000 são monitoradas e podem ser comunicadas ao COAF. Impostos podem incidir sobre alguns tipos de liquidação, como IOF e investimentos resgatados antes de 30 dias. Operações internacionais exigem declaração ao Banco Central e Receita Federal. 5 dicas para gerenciar valores milionários no Banco do Brasil. Tenha um gerente dedicado. Clientes com patrimônio elevado podem contar com assessoria personalizada no BB Private. Diversifique investimentos. Aplicações com diferentes prazos ajudam a manter liquidez sem comprometer rentabilidade. Evite riscos desnecessários. Grandes saques em espécie podem ser perigosos. Prefira transferências eletrônicas seguras. Mantenha registros fiscais. Para evitar problemas com a Receita Federal, documente a origem e destinação dos valores movimentados. Conclusão. A liquidação de valores milionários no Banco do Brasil exige planejamento, atenção às regras bancárias e cuidados com segurança financeira. Cada tipo de ativo ou depósito pode ter um prazo e requisitos específicos para ser convertido em dinheiro disponível. Além disso, devido às regulamentações contra crimes financeiros, movimentações acima de determinados valores podem ser analisadas pelo banco e órgãos reguladores. Para garantir operações ágeis e seguras, contar com assessoria bancária especializada e seguir as diretrizes do Banco do Brasil é essencial. Investir em renda variável pode ser uma excelente forma de aumentar a rentabilidade do patrimônio ao longo do tempo. No entanto, quando há a possibilidade de precisar de liquidez rapidamente, concentrar todo o dinheiro em ativos de renda variável pode ser uma escolha arriscada. Isso ocorre porque esse tipo de investimento está sujeito à volatilidade do mercado, o que significa que o valor dos ativos pode sofrer quedas inesperadas no curto prazo. Se um investidor precisar de dinheiro justamente em um momento de baixa no mercado, poderá ser forçado a vender seus ativos com prejuízo. Dessa forma, entender como equilibrar a carteira de investimentos e evitar a dependência exclusiva da renda variável é fundamental para uma estratégia financeira inteligente e segura. A seguir, exploramos os riscos da concentração na renda variável, estratégias para evitar problemas de liquidez e alternativas para equilibrar o portfólio. 1. O que é a renda variável e por que ela pode comprometer a liquidez? A renda variável compreende ativos cujo retorno não é previsível, pois depende de fatores de mercado, desempenho de empresas, economia global e eventos imprevistos. Ao contrário da renda fixa, onde é possível prever a rentabilidade, como CDBS ou Tesouro Direto, a renda variável pode oscilar bastante. Principais exemplos de ativos de renda variável: ações de empresas, B3, Bolsa de Valores do Brasil, fundos de ações e multimercado, ETFs, Exchange Traded Funds, opções e derivativos, criptomoedas, fundos imobiliários, FIIs. Esses ativos oferecem alto potencial de valorização, mas não garantem retornos estáveis. Portanto, um investidor que precisar resgatar rapidamente seu dinheiro pode acabar vendendo ações ou cotas de fundos em um momento de baixa, resultando em perdas. Por que a liquidez da renda variável é incerta? Oscilações do mercado. O preço de uma ação ou criptomoeda pode cair rapidamente por razões fora do controle do investidor. Baixa demanda no momento da venda. Se houver poucos compradores no mercado, a venda pode demorar mais ou forçar um preço menor. Horários de negociação limitados. Diferente do PIX ou de alguns investimentos de renda fixa, ações só podem ser vendidas durante o horário de funcionamento da Bolsa de Valores. Taxas e impostos sobre resgates. Imposto de renda e taxas de corretagem podem reduzir ainda mais o valor final recebido. Com essas incertezas, investir 100% do patrimônio em renda variável sem ter um plano de liquidez pode ser um grande erro financeiro. 2. Riscos de concentração na renda variável. A. Perda de capital no curto prazo. Se um investidor precisa de dinheiro rapidamente e a bolsa de valores está em baixa, ele pode ser forçado a vender suas ações ou criptomoedas com prejuízo. Essa situação é chamada de realizar prejuízo, pois o investidor vende por um valor menor do que pagou. Exemplo prático. Um investidor compra ações da Petrobras por R$ 30 cada. Uma crise no setor de petróleo faz o preço cair para R$ 20. Se ele precisar do dinheiro rapidamente, será obrigado a vender com 33% de prejuízo. B. Falta de previsibilidade de resgate. Ao contrário de um CDB com liquidez diária ou de um fundo DI, que permitem o resgate imediato do dinheiro,
ativos de renda variável podem demorar dias ou até semanas para serem vendidos a um preço justo. C. Tributações e taxas. A renda variável está sujeita à tributação do imposto de renda sobre o lucro das operações, além de taxas de corretagem e administração de corretoras e bancos. Isso pode reduzir o valor final recebido em uma venda emergencial. D. Riscos específicos do ativo. Cada tipo de ativo de renda variável possui seus próprios riscos. Criptomoedas podem desvalorizar drasticamente em questão de horas. Ações podem sofrer quedas por fatores internos, má gestão da empresa, ou externos, crises globais. Fundos imobiliários, FIs, podem perder valor se o setor imobiliário estiver fraco. 3. Como equilibrar liquidez e renda variável? A. Criar uma reserva de emergência em renda fixa. Antes de investir pesadamente em renda variável, é essencial garantir um fundo de emergência aplicado em ativos de alta liquidez e baixo risco. Quantia recomendada: pelo menos 6 a 12 meses de despesas fixas. Onde investir? Tesouro Selic, CDBS com liquidez diária, fundos de. Essa reserva serve como um colchão financeiro para evitar a necessidade de vender ativos de renda variável em momentos desfavoráveis. B. Misturar ativos de curto, médio e longo prazo. A melhor estratégia é diversificar os investimentos, equilibrando renda fixa e renda variável. Curto prazo, alta liquidez Tesouro Selic, CDBS diários, fundos de renda fixa. Médio prazo, rentabilidade equilibrada LCIs, LCAs, debêntures, fundos multimercado. Longo prazo, maior rentabilidade ações, ETFs, fundos imobiliários, criptomoedas. C. Definir um percentual seguro para a renda variável. O percentual da carteira alocado em renda variável depende do perfil de risco do investidor. Algumas recomendações gerais. Conservador, até 10% em renda variável. Moderado, de 20% a 40% em renda variável. Agressivo, acima de 50% em renda variável, mas mantendo liquidez suficiente. D. Utilizar estratégias de venda gradual. Para evitar liquidez forçada em momentos ruins, o investidor pode utilizar estratégias como venda parcial, se precisar de dinheiro, vender apenas uma parte dos ativos. Resgate escalonado, planejar retiradas graduais ao longo do tempo. Reinvestir dividendos, utilizar proventos de ações e fundos imobiliários para manter liquidez. 4. Conclusão. Equilíbrio é a chave para uma carteira segura. Investir exclusivamente em renda variável pode ser tentador devido à possibilidade de altos rendimentos, mas essa estratégia pode ser perigosa para quem precisa de liquidez rápida. A volatilidade dos mercados financeiros pode forçar vendas em momentos ruins, resultando em grandes perdas. A solução ideal é manter um equilíbrio entre investimentos líquidos e ativos de longo prazo, garantindo que sempre haja dinheiro disponível para emergências ou oportunidades sem a necessidade de vender ativos de forma desvantajosa. Diversificar, planejar os resgates e manter uma reserva segura são estratégias essenciais para quem deseja crescer o patrimônio sem correr riscos desnecessários. Diversificar os investimentos é uma das estratégias mais eficazes para reduzir riscos, otimizar ganhos e garantir a segurança financeira no curto, médio e longo prazo. O grande erro de muitos investidores é concentrar todo o patrimônio em um único tipo de ativo, o que pode resultar em perdas significativas caso o mercado passe por períodos de crise ou volatilidade. Ao equilibrar renda fixa e renda variável, o investidor consegue aproveitar oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo em que mantém parte do capital protegido contra oscilações bruscas. Esse equilíbrio é essencial tanto para iniciantes quanto para investidores experientes que desejam maximizar sua rentabilidade sem comprometer a liquidez ou a segurança do patrimônio. A seguir, explicamos como funciona a diversificação, quais os benefícios dessa estratégia, e como montar uma carteira equilibrada entre renda fixa e variável de acordo com cada perfil de investidor. 1. O que significa diversificar investimentos? Diversificar investimentos significa distribuir o patrimônio entre diferentes classes de ativos para reduzir riscos e aumentar a eficiência dos rendimentos. Dessa forma, se um setor da economia sofrer perdas, outro setor pode compensar, evitando grandes prejuízos. Essa estratégia se baseia no princípio de que mercados e ativos não se comportam da mesma forma o tempo todo. Enquanto a renda fixa oferece mais segurança e previsibilidade, a renda variável proporciona oportunidades de altos ganhos a longo prazo. Exemplo prático. Imagine que um investidor aplique 100% do seu dinheiro na bolsa de valores e o mercado sofra uma crise. Caso precise do dinheiro rapidamente, ele pode ser forçado a vender suas ações com prejuízo. Por outro lado, se parte do capital estivesse em investimentos de renda fixa,
ele poderia resgatar o dinheiro sem prejuízo, permitindo que suas ações se recuperassem com o tempo. 2. Diferença entre renda fixa e renda variável. Para entender a importância de equilibrar esses dois tipos de investimentos, é fundamental conhecer suas características principais. Renda fixa, segurança e previsibilidade. A renda fixa é um tipo de investimento em que as regras de rentabilidade são definidas no momento da aplicação, seja por uma taxa fixa, seja por uma taxa atrelada a um índice econômico, Selic, CDI, IPCA, etc. Principais características. Marca de seleção, baixo risco de perda de capital. Marca de seleção, rentabilidade previsível. Marca de seleção, boa liquidez, dependendo do ativo. Marca de seleção, proteção contra crises econômicas. Exemplos de investimentos em renda fixa: Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado. CDBS, Certificados de Depósito Bancário. LCIs e LCAs, Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio. Fundos de renda fixa. Debêntures. Renda variável, maior potencial de rentabilidade, mas com riscos. A renda variável, por outro lado, não tem retornos garantidos. Seu desempenho depende das oscilações do mercado, do desempenho das empresas e do cenário econômico global. Principais características. Marca de seleção, maior potencial de valorização no longo prazo. Marca de seleção, rentabilidade variável e sujeita a oscilações. Marca de seleção, pode gerar prejuízo no curto prazo. Marca de seleção, impacto direto de crises econômicas e políticas. Exemplos de investimentos em renda variável. Ações na Bolsa de Valores, B3. ETFs, fundos de índice. Fundos de ações e multimercado. Fundos imobiliários, FIIs. Criptomoedas. 3. Por que é importante equilibrar renda fixa e renda variável? A diversificação entre renda fixa e variável permite que o investidor tenha segurança para enfrentar momentos de crise, ao mesmo tempo em que busca retornos mais expressivos no longo prazo. Benefícios do equilíbrio entre renda fixa e variável. Diamante azul pequeno, proteção contra perdas. Se um ativo de renda variável sofrer uma queda, os investimentos em renda fixa garantirão que o investidor não perca todo o seu patrimônio. Diamante azul pequeno, acesso à liquidez. A renda fixa, especialmente os ativos com liquidez diária, permite que o investidor tenha dinheiro disponível rapidamente sem precisar vender ações ou outros ativos variáveis em momentos ruins. Diamante azul pequeno, maior rentabilidade no longo prazo. Os investimentos de renda variável podem apresentar períodos de volatilidade, mas, historicamente, tendem a valorizar no longo prazo. Diamante azul pequeno, flexibilidade na gestão do patrimônio. Com uma carteira bem equilibrada, o investidor pode realocar recursos entre renda fixa e variável conforme as oportunidades de mercado. 4. Como montar uma carteira diversificada? A melhor forma de equilibrar renda fixa e renda variável depende do perfil de risco do investidor e de seus objetivos financeiros. Veja algumas sugestões. Para investidores conservadores, baixa tolerância ao risco. 80% a 90% em renda fixa, Tesouro Selic, CDBS, LCIs, fundos de 10% a 20% em renda variável, ações de empresas sólidas, FIs, ETFs. Dedo indicador apontando para a direita, objetivo: segurança e preservação do capital, com um pequeno percentual exposto a crescimento. Para investidores moderados, equilíbrio entre risco e retorno. 50% a 70% em renda fixa, Tesouro IPCA+, debêntures, CDBS de médio prazo. 30% a 50% em renda variável, ações, FIs, ETFs, fundos multimercado. Dedo indicador apontando para a direita, objetivo: equilíbrio entre segurança e crescimento do patrimônio. Para investidores agressivos, maior disposição ao risco. 20% a 40% em renda fixa, Tesouro IPCA+, CDBS longos, LCIs e LCAs. 60% a 80% em renda variável, ações, criptomoedas, fundos imobiliários, ETFs. Dedo indicador apontando para a direita, objetivo: buscar altos retornos no longo prazo, assumindo mais riscos. 5. Estratégias inteligentes para diversificar os investimentos. Marca de seleção branca, reequilíbrio da carteira. A cada 6 meses ou um ano, revisar a carteira para ajustar a distribuição dos ativos conforme o desempenho dos investimentos e novas oportunidades de mercado. Marca de seleção branca, criar um plano de resgates escalonados.
Manter investimentos com diferentes prazos de vencimento para garantir que sempre haja liquidez sem comprometer o crescimento do patrimônio. Marca de seleção branca: utilizar dividendos e juros compostos. Reinvestir dividendos de ações e rendimentos da renda fixa para acelerar o crescimento do capital. Marca de seleção branca: acompanhar o mercado e ajustar o portfólio. Monitorar tendências econômicas para aumentar ou reduzir a exposição à renda variável conforme o cenário financeiro. Conclusão: a melhor estratégia de investimentos é sempre a diversificação entre renda fixa e renda variável. Essa abordagem permite que o investidor proteja seu capital contra crises, tenha acesso à liquidez quando necessário e aproveite oportunidades de valorização no longo prazo. Cada investidor deve montar sua carteira de acordo com seu perfil de risco e objetivos financeiros, garantindo um equilíbrio saudável entre segurança e crescimento. A diversificação dos investimentos é uma das estratégias mais eficientes para garantir estabilidade financeira, maximizar retornos e minimizar riscos. Em um cenário econômico onde incertezas podem impactar o mercado de forma abrupta, contar com uma carteira diversificada permite que o investidor proteja seu capital contra oscilações e, ao mesmo tempo, aproveite diferentes oportunidades de rentabilidade. Muitas pessoas cometem o erro de concentrar todo o dinheiro em um único tipo de ativo ou investimento, acreditando que essa escolha será suficiente para alcançar bons retornos. No entanto, esse comportamento pode expor o investidor a riscos desnecessários. Uma carteira diversificada equilibra diferentes tipos de investimentos, assegurando que, mesmo em momentos de crise, o patrimônio não seja completamente comprometido. Neste artigo, exploramos em detalhes o conceito de diversificação, seus benefícios, os tipos de ativos que podem compor uma carteira equilibrada e as estratégias mais eficientes para distribuir os investimentos ao longo do tempo. 1. O que significa diversificar os investimentos? Diversificar significa não colocar todos os ovos na mesma cesta. Em outras palavras, em vez de investir todo o capital em um único ativo ou setor, o investidor distribui seus recursos entre diferentes tipos de aplicações. Isso permite que o desempenho positivo de um investimento compense possíveis perdas em outros, reduzindo a volatilidade da carteira. A diversificação pode ocorrer de várias formas, incluindo marca de seleção branca: diversificação por classe de ativos, combinar renda fixa e renda variável. Marca de seleção branca: diversificação por setores, investir em diferentes setores da economia, como tecnologia, saúde, energia e consumo. Marca de seleção branca: diversificação por mercados, aplicar recursos em ativos nacionais e internacionais. Marca de seleção branca: diversificação por prazos, investir em produtos com diferentes vencimentos para manter a liquidez. Dessa forma, independentemente das condições econômicas, o investidor estará preparado para enfrentar momentos de crise sem comprometer a rentabilidade geral da carteira. 2. Benefícios da diversificação dos investimentos. A estratégia de diversificação traz inúmeras vantagens para o investidor, ajudando a construir um portfólio sólido e resiliente. Diamante azul pequeno: redução de riscos. O principal objetivo da diversificação é reduzir a exposição ao risco. Quando um investidor concentra seus investimentos em um único ativo ou setor, ele está sujeito a quedas expressivas caso aquele investimento se desvalorize. Já uma carteira diversificada distribui o risco entre diferentes aplicações, reduzindo os impactos de crises setoriais ou econômicas. Exemplo prático. Imagine um investidor que colocou todo o dinheiro em ações do setor de tecnologia. Se houver uma crise global que afete essas empresas, ele pode perder uma grande parte do seu patrimônio. Por outro lado, se ele tiver investimentos também em renda fixa, imóveis e outros setores da economia, o impacto da crise será muito menor. Diamante azul pequeno: maior estabilidade nos retornos. A diversificação ajuda a suavizar as oscilações do mercado, garantindo uma rentabilidade mais estável ao longo do tempo. Enquanto alguns investimentos podem ter um desempenho negativo em determinados momentos, outros podem estar em alta, compensando as perdas. Diamante azul pequeno: aproveitamento de diferentes oportunidades. Cada mercado e setor da economia se comporta de maneira diferente ao longo do tempo. A diversificação permite que o investidor aproveite oportunidades de crescimento em diferentes áreas, aumentando o potencial de ganhos. Diamante azul pequeno: maior segurança financeira no curto, médio e longo prazo. Uma carteira diversificada protege o investidor tanto em momentos de curto prazo, quando pode precisar de liquidez imediata, quanto no longo prazo, permitindo que ele aproveite a valorização de ativos como ações e imóveis ao longo dos anos. 3. Como diversificar os investimentos? Diversificar os investimentos envolve distribuir os recursos entre diferentes tipos de ativos, garantindo um equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Para isso,
o investidor deve considerar os seguintes fatores. A. Diversificação por tipo de ativo. Os ativos financeiros são divididos em renda fixa e renda variável. O ideal é combinar essas duas categorias para manter um portfólio equilibrado. Marca de seleção branca: renda fixa, segurança e liquidez. A renda fixa oferece previsibilidade de ganhos e maior segurança contra oscilações de mercado. Esses investimentos são ideais para quem deseja proteger o patrimônio e manter liquidez. Exemplos de renda fixa: Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado. CDBS, Certificados de Depósito Bancário. LCIs e LCAs, Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio. Debêntures. Fundos de renda fixa. Marca de seleção branca: renda variável, maior potencial de rentabilidade. Os ativos de renda variável não garantem um retorno fixo, mas podem gerar altos ganhos no longo prazo. O ideal é que o investidor aplique uma parte do capital em renda variável para aproveitar oportunidades de crescimento. Exemplos de renda variável: ações na Bolsa de Valores, ETFs, fundos de índice, fundos multimercado, fundos imobiliários, FIIs, criptomoedas. B. Diversificação por setores e mercados. Outra estratégia essencial é investir em diferentes setores da economia e mercados internacionais. Isso protege o investidor contra crises localizadas e amplia suas oportunidades de retorno. Exemplos de setores para diversificação: tecnologia, energia, saúde, consumo, bancos e finanças, setor imobiliário. Além disso, investir em ativos internacionais, como ações e ETFs estrangeiros, ajuda a proteger o patrimônio contra crises econômicas no Brasil. 4. Como definir a melhor distribuição de investimentos? A distribuição ideal dos investimentos varia conforme o perfil de risco do investidor. Veja algumas sugestões. Círculo azul grande: perfil conservador, foco na segurança e baixo risco. Marca de seleção: 80% a 90% em renda fixa, Tesouro Selic, CDBS, fundos de. Marca de seleção: 10% a 20% em renda variável, fundos de ações, ETFs, FIIs. Dedo indicador apontando para a direita: ideal para quem busca baixa volatilidade e segurança no patrimônio. Perfil moderado: equilíbrio entre segurança e crescimento. Marca de seleção: 50% a 70% em renda fixa, Tesouro IPCA+, CDBS de médio prazo, fundos multimercado. Marca de seleção: 30% a 50% em renda variável, ações, FIIs, ETFs, criptomoedas. Dedo indicador apontando para a direita: indicado para quem aceita um pouco mais de risco em busca de melhores retornos. Círculo vermelho grande: perfil agressivo, maior exposição ao risco e potencial de ganho. Marca de seleção: 20% a 40% em renda fixa, CDBS longos, LCIs, fundos de renda fixa. Marca de seleção: 60% a 80% em renda variável, ações, criptomoedas, fundos imobiliários, ETFs. Dedo indicador apontando para a direita: indicado para quem tem tolerância a oscilações e foca no longo prazo. Conclusão: a diversificação dos investimentos é a melhor estratégia para reduzir riscos, otimizar ganhos e garantir segurança financeira ao longo do tempo. Distribuir o patrimônio entre diferentes tipos de ativos, setores e mercados é essencial para enfrentar crises e aproveitar oportunidades. Cada investidor deve encontrar o equilíbrio ideal entre renda fixa e variável, considerando seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de investimento. Espero que todos tenham gostado do conteúdo. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo sobre pagamentos e diretrizes bancárias. Estamos a cada dia que se passa focados na tecnologia de recebimentos por grandes plataformas digitais e por bancos renomados.